Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Um grande prazer estar com vocês para falar sobre medicina preventiva, qualidade de vida. E para isso, nós utilizamos uma série de ciências, todas elas conjuntamente, para que o resultado seja muito melhor do que simplesmente cuidar dos sintomas, né? Só simplesmente usar medicamentos. E nós sabemos que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Que grande parte dessas doenças ocorrem porque existe uma série de alterações ocorrendo no nosso organismo por um tempo longo e aonde a nossa medicina convencional não dá a mínima atenção, como o estresse oxidativo, o descontrole da produção de radicais livres, a inflamação crônica silenciosa causada por maus hábitos alimentares, causada por toxicologia ambiental, tudo que entra no nosso organismo, pesticidas, agrotóxicos, conservantes, acidulantes, corantes, produtos de limpeza, os metais tóxicos todos. Além disso, levam à desmodulação hormonal, e quando eu falo desmodulação hormonal, eu falo de todas as glândulas, tireoide, paratireoide, suprarrenal ou adrenais, as glândulas sexuais, tudo funciona interligado no nosso organismo. E tudo isso, junto com desidratação, falta de água intracelular e na matriz extracelular que permeia, né, todas essas células, falta de oxigênio, desoxigenação a esse nível também. Tudo isso associado à falta de nutrientes, desproporção de nutrientes, corrobora para que o organismo se encontre predisposto a que a doença se manifeste e, uma vez manifestada, que ela evolua. Quando a gente passa a tomar conta desses mecanismos, o terreno não fica fértil para que a doença consiga se implantar. E é justamente isso o que esse projeto Manual do Proprietário vem de um jeito prático, ensinando para vocês ao longo da última década. Para isso nós usamos a medicina convencional, a prática ortomolecular, a bioquímica médica, a nutrologia clínica, a fitoterapia e uma série de ciências associadas. Como eu posso tratar alguém se antes eu não limpar esse terreno, detoxificar, né, pôr para fora tudo que tem que não deveria estar ali dentro? Depois, ensiná-lo a fazer uma nutrição adequada, suplementar o que está faltando naquele organismo, dar um tempo para a natureza agir, observar, avaliar os exames laboratoriais, aí modular em níveis ótimos todos os hormônios, orientar questões como atividade física, como controle de pensamento e emoções, que está diretamente ligado à doença. Então vocês veem que é um mecanismo grande e que os ótimos resultados só vão ser conseguidos quando isso aí se tornar hábito, se tornar prática. E é muito simples aprender a comer certo, a beber água, a oxigenar o sistema fazendo atividade física, a suplementar antioxidantes e a modular os hormônios, não é? Eu queria, hoje eu vou comentar com vocês algumas diretrizes em termos de colesterol, mas eu queria deixar mais uma frase para vocês guardarem com muito carinho. É mais uma frase nossa, como é aquela: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, não é? Vocês já conhecem há 10 anos, essa frase é nossa. Uma outra que eu acho muito importante vocês guardarem, porque é o sonho meu e o sonho de quem pensa abertamente em relação à qualidade de vida e saúde, que isso aconteça. E essa frase é assim: o que muitos médicos nem imaginam que não sabem,
pode destruir você. Olha só que coisa mais triste. Então, qual é a nossa missão? É fazer com que cada vez mais colegas estudem, pratiquem essa medicina holística, essa medicina integrativa, essa medicina funcional, onde não compartimentabiliza o ser humano, vê ele como um todo, né? E dá condições para que esse próprio organismo possa se curar. Não absolutamente dizendo que os remédios não são necessários. Não, eles são, mas quando se passa a enxergar dessa forma funcional, dessa forma integrativa, eles passam a ter uma importância muito menor no processo todo, né? Serem usados com muito mais cautela, com jogo de cintura, com menos intensidade e não como o único salvador da pátria, que muitas vezes não é, pelo contrário, ele só esconde os sintomas, a doença continua evoluindo, ou os mecanismos que causaram essa doença continuam atuando e gerando novas doenças para que novos remédios sejam reintegrados aí ao arsenal, e mais complicações, e mais efeitos colaterais, e mais toxicidade, e a pessoa ela entra numa bola de neve e não sai mais, né, desse passo. Então, eu quero falar com vocês aqui que foi publicado agora no Jornal Estado de São Paulo, no mês de agosto, essa matéria que fala assim: cardiologistas brasileiros estabelecem valores mais rígidos para o colesterol ruim, para o LDL colesterol. Né? Então, diz que as altas taxas de colesterol na população levaram a novas mudanças nos parâmetros usados pelos médicos para medir o problema, como se o colesterol fosse o único problema. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alterou valores de referência para o colesterol e triglicérides, fechando o cerco dos limites considerados ideais. E a mudança atinge principalmente o colesterol ruim, o LDL colesterol, que é de baixa densidade. LDL, Low Density Lipoproteínas, né? Lipoproteínas de baixa densidade. E os pacientes que têm o risco cardíaco alto, que são aqueles que já tiveram infarto, já tiveram derrame, tiveram problemas circulatórios periféricos, esses pacientes, os diabéticos também, eles devem manter a taxa desse LDL colesterol abaixo de 50. Então, diz que na Europa tem que estar abaixo de 55. E o Brasil se vangloria de ser o país que está implementando regras das mais baixas do planeta no colesterol ruim, para assim estar prevenindo novos episódios isquêmicos, de infarto, de derrame, de tudo mais. A pergunta é o seguinte: quem é que consegue manter esses níveis de LDL colesterol abaixo de 50 sem usar medicações extremamente tóxicas, como são as estatinas? Basicamente, ninguém vai, para a gente ser bonzinhos, 10% da população conseguiria isso. O resto total, ou quase obrigando a população toda de risco a tomar esses remédios, as estatinas, que levam a uma série de problemas, desde fadiga, dores musculares, morte de células musculares, demência, insuficiência renal, insuficiência hepática, né? E não resolveria o problema da incidência de infarto e AVC. Todos já sabem que mais da metade dos pacientes infartados no planeta tem o colesterol em níveis até então considerados normais. Então, não é o colesterol sozinho o vilão, o formador das placas que obstruem as artérias, levando a infarto, levando a acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. É uma série de mecanismos como lesão na parte interna, na camada interna, chamada endotélio, da parede vascular. Essa lesão é causada por poluição atmosférica, por alimentos errados, gordura trans, alimentos extremamente ácidos, é causado pelo fumo,
pelo tabagismo, por toda metais tóxicos, toda toxicologia ambiental lesa essa parede das artérias, inflama essa parede das artérias. Aí, esse colesterol ruim, o LDL colesterol de baixa densidade, que não é tão ruim assim, porque ele é uma fonte de energia para o nosso cérebro funcionar. Lembre, Deus não ia criar nada no nosso corpo que não tivesse uma função. Então ele não é esse monstro. Mas quando ele está oxidado e a parede da artéria está lesada por esses mecanismos que eu falei para vocês, ele pode desencadear o início do processo ateromatoso de obstrução dessas artérias. Mas vocês não veem ninguém falar em controlar a toxicidade ambiental, em diminuir a inflamação desse corpo, o qual diminuiria também a inflamação da parede dessas artérias, a controlar a oxidação do nosso corpo todo, os radicais livres, que é também o que oxida esse LDL colesterol. Não, é simplesmente usar o remédio para baixar o colesterol. E nós estamos usando esse remédio há mais de 3 décadas no planeta, esse grupo de remédios chamado estatinas, e nós não diminuímos em 1% a incidência das doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e acidente vascular cerebral. Então, eu queria que vocês pensassem nisso com carinho e torcessem para que viesse uma iluminação, e vocês sabem muito bem que essa iluminação não vai vir, né, dos trabalhos subsidiados pela indústria farmacêutica para encontrarem os resultados que lhes interessam para continuar vendendo cada vez mais essas substâncias, que já são uma das líderes de venda na história toda da indústria farmacêutica, e sem resultados comprovados. Existe aí 2 ou 3 grandes estudos que mostram que a diminuição de colesterol pode diminuir a incidência de doença cardiovascular. Mas também existem outros 1000 estudos que mostram que não. E aí, como é que a gente faz? Quem é que tem o poder para controlar tudo isso? É justamente a indústria. A indústria, ela convoca os médicos de maior expoência na especialidade do mundo todo, os contrata e eles criam as diretrizes que fazem isso que eu estou contando para vocês, na boa expectativa, entre aspas, de estar baixando a doença cardiovascular, infarto e derrame, que não é o que vai acontecer absolutamente, né, com essas novas diretrizes. Seria interessante que as pessoas, então, e que os cuidadores, os profissionais da área de saúde, tivessem essa visão mais abrangente de como está tratando desse organismo como um todo para estar diminuindo a incidência dessas doenças cardiovasculares, infarto e AVC, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas vocês que estão sintonizando agora a nossa Mundial, estão no trânsito, estão correndo e não têm ideia do que nós estamos falando, esse é o projeto Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, ao vivo aqui com vocês pela Mundial, trazendo informações, dicas úteis e práticas de como vocês podem estar mantendo a saúde de vocês em níveis ótimos, de uma maneira muito simples e eficaz. E esse é o projeto Manual do Proprietário. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso meio de contato, né, o nosso link. Isso é muito importante para você enviar sugestões de pauta, dúvidas, e é o e-mail da Rádio Mundial que eu queria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails destinados ao programa Manual do Proprietário, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, com muito empenho e carinho, prepara isso tudo para mim, e aí, oportunamente, eu estou respondendo para vocês, eu estou fazendo as pautas que vocês me sugerem, tornando esse programa muito mais interativo, do seu interesse. E lembrem que a sua dúvida,
O seu anseio é o também de centenas de outros ouvintes, e você vai estar contribuindo para que todos possam usufruir dessas informações. Tá ok? Uma outra dica muito importante para você que está agora começando a ouvir isso, esse nosso projeto Manual do Proprietário, isso aí vocês podem ter certeza que já ultrapassou fronteiras, né? Isso já foi para o mundo todo, e tem trazido benefícios para muitas e muitas pessoas, que nem eu vou mostrar para vocês agora uma correspondência que eu recebi. A dica importante é que para você entrar no pelotão de frente, vale muito a pena você usar a ferramenta que chama-se youtube.com. Então vão, fim de semana, com calma, no youtube.com, coloquem lá Dr. Edmond Saab Jr. e ali vocês vão ter coisa em torno de 300 videozinhos pequenos, tem palestras também, que todos têm um título, e vocês podem escolher o que mais te interessa. Comecem a ouvir, comecem a anotar, comecem a pesquisar, a conversar com amigos, com familiares da área de saúde, né? Conversem com os seus médicos, mesmo que eles deem as costas para vocês, né? Levem a eles o que vocês encontrarem de matéria, de credibilidade, né? Tem o livro Manual do Proprietário, que foi editado em 2010, tem uma nova reedição agora à disposição de vocês, atualizada e revisada, já também à disposição de vocês, com esse cenário todo, de jeito muito prático, de como vocês podem estar controlando essa meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, para que a doença não encontre terreno para se manifestar. Tem o site do simpsaude.com, simpsaude.com. Eu vou soletrar para vocês. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva. Simp Saúde junto, simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar várias dicas, links para reportagens, para entrevistas, a forma da dieta Simp, de como se alimentar, um suco de detoxificação, que já vai começar a te ajudar muito nesse processo como um todo. Tá ok? Olha que interessante. E eu quero agradecer muito a Sônia Regina Batistotti. A Sônia Regina Batistotti me escreve assim: aprendo muito com você, doutor. E melhor ainda é que tem ensinado muita gente em um trabalho que faço numa comunidade carente, a tomar água, suco verde, a dieta do Simp. Seu trabalho vai muito além do que imagina e toda semana eu escuto de alguém: estou bem melhor ou não sinto mais nada. Ela fala: somos todos carentes de saber. Um pouco de conhecimento muda vidas. Obrigada, que Deus te ilumine e te guarde. Sônia, obrigado você também por estar levando isso à frente e que Deus também te ilumine e te guarde. Tá bom? Gente, então, voltando para a história do colesterol, como que é triste essa intenção de simplesmente eu querer vender remédios sem resolver. Então, os pacientes de risco, os pacientes diabéticos, os pacientes obesos, os pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, mas lembre-se, não são só essas doenças que matam infarto e AVC ou que deixam sequelas. Muitas outras doenças matam, como doenças autoimunes, como doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, né? Câncer. Então, quando eu falo para vocês de restabelecer o equilíbrio, nós estamos prevenindo não doença cardiovascular, mas todas as doenças degenerativas. Então, mas agora, falando em doença cardiovascular, que é justamente o que essa nova diretriz diz, dizendo em baixar o LDL e colesterol abaixo de 50, ninguém vai conseguir fazer isso, né? Porque para ter um LDL e colesterol abaixo de 50, seu colesterol total vai estar em torno de 100. E conseguir isso sem remédios é impossível. O que se destina a tudo isso é que, basicamente, a população do mundo inteiro passe a tomar o remédio, não é? Com todos os riscos. E eu quero dizer para vocês que existem outros mecanismos. Primeiro, ensinar o paciente a se alimentar, ensinar o paciente a fazer atividade física, evitar gordura saturada, diminuir proteínas animais, não é? Evitar gordura trans, usar azeite extra virgem, manter a vitamina D, que é um hormônio em ótimos níveis, em torno de 50 e 70, suplementar magnésio nessas pessoas todas, descalcificar tecidos moles, entre eles artérias, como? Usando a vitamina K2,
usando a vitamina A, a própria vitamina D, o magnésio, nós começamos a tirar o cálcio de lugares que não deveriam estar, como na parede dessas artérias, entupindo, como em tendões, em ligamentos, em válvulas cardíacas, e mandando de volta para o osso, diminuindo, melhorando a densidade óssea, evitando a osteopenia e osteoporose. Olha só quanta coisa junto. Aumentando a produção do óxido nítrico. Aliás, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo no YouTube. Está lá com o nome O Milagre do Óxido Nítrico, para aprenderem a fazer esse suco e tomarem esse suco de manhã. Aumentando o óxido nítrico, você desinflama a parede das artérias, diminui a formação de coágulos, aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a oxigenação de todas as células do sistema, diminui infarto, diminui AVC, diminui câncer, diminui uma série de coisas, né? Cuidando da inflamação crônica silenciosa dessas paredes das artérias, com o quê? Com azeite de oliva extra virgem, com ômega 3, com cúrcuma, uma planta, com bossélia, outra planta, né? Controlando a oxidação, o estresse oxidativo, com vitamina C, com vitamina E, com vitamina A, com selênio, com zinco, com cobre, com manganês, com ácido lipóico, ácido alfa-lipóico, com coenzima Q10. E existem também plantas que vocês podem usar com efeitos muito menos tóxicos e extremamente eficazes para diminuir esse colesterol, como o Red Yeast Rice, que é o arroz, Red Yeast Rice, o Google, uma outra planta, o policosanol, uma outra, a faseolamina, uma outra planta, a cassiolamina, uma outra planta. Isso tudo pode ser usado em conjunto, pode ser manipulado, pode ser comprado separado. Tem substâncias alopáticas, remédios que não são tão tóxicos que nem as estatinas, que diminuem a absorção do colesterol ingerido, que nem o ezetimibe, que pode ser usado. Então, tem uma série de medidas que nós podemos tomar, ao invés de simplesmente dizer, vai tomar estatina, população do mundo inteiro, não me importe que fique todo mundo com dor no corpo, todo mundo com insuficiência renal e todo mundo com demência, com Alzheimer, e aí vai. Entende? Então, colocar todas as ferramentas que a gente tem em prática para conseguir um resultado muito melhor. Isso é o Manual do Proprietário, esse projeto. Então, mais uma vez, não percam, eu falei muita coisa para vocês, o nome de um monte de plantas, você está dirigindo, você não teve tempo, daqui 3 dias o Jean coloca para vocês no YouTube e vocês acessem youtube.com/Dr. Edmond Sabe Júnior e vocês vão ver esse programa e vão lá ver as plantinhas uma por uma, procurar isso no Google e se informar e começar a se tratar. Tá ok, gente? Quero desejar uma ótima semana para vocês e na terça-feira que vem, tamo juntos. Abraço a todos, tchau, tchau, pessoal.